Bom, pessoal, resolução da semana de 31 a 4 de setembro. Abram a apostila de vocês aí na página 7. Hoje vamos falar sobre equações exponenciais. Depois de revisar propriedades das potências, podemos então explorar e resolver as equações exponenciais. Para tanto, é necessário conhecer e aplicar bem as regras e as propriedades das potências, assim como, dependendo do valor da base, utilizar tabelas e calculadoras científicas. Observe o exemplo. Então, pessoal, a aula passada foi para a gente revisar as propriedades da potência, porque a gente vai utilizar agora para a resolução das nossas equações exponenciais. Olha esse exemplo aqui, pessoal. Eu tenho o número 2 que é elevado a um expoente. Que expoente é esse? Por enquanto eu não sei, ó, tem um x aqui. Alguma coisa mais 3 é o meu expoente, certo? Então 2 elevado a alguma coisa mais 3 é igual a 32. Então vamos ver o que a gente vai fazer. Utilizando as propriedades de potências de expoentes inteiros já estudadas, podemos escrever o número 32 em fatores primos. A gente vai fatorar o 32. Vocês lembram quando a gente tirava o MMC? É mais ou menos aquilo. Ó. A gente vai colocar o 32 de um lado e vai ver por qual número primo a gente consegue dividir o 32. E a gente percebe que a gente divide o 32 por 2. Que vai dar 16, que a gente divide por 2 novamente, divide por 2 novamente. E a gente chega nessa fatoração aqui, ó. E a gente percebe que se a gente multiplicar 2 por 2, 4, por 2 de novo, 8, por 2 de novo, 16, por 2 de novo, 32. Então, ó, isso é uma outra forma de escrever o número 32. 2 elevado à quinta é igual a 32. Depois que a gente faz isso, a gente torna possível trabalhar com os expoentes. Olha o que eu fiz então. A primeira parte, 2x mais 3. No lugar do 32, eu coloquei 2 à quinta, que é a mesma coisa. Se 2 elevado a alguma coisa é igual a 2 elevado a 5, essa alguma coisa é igual a 5, certo? Então a gente ignora a base, se elas forem iguais, e a gente trabalha somente com o expoente. Ó. Então vai ficar x mais 3 é igual a 5. X mais 3 é igual a 5. Eu efetuando esse cálculo aqui, eu chego no meu resultado que x é igual a 2. Ok? Então agora vamos fazer uma atividade. Atividade 7. Como vocês veem, essa atividade aqui ela foi resolvida lá no centro de mídias, tá? Tem 4 alternativas, no centro de mídia resolveram 3. Faltou a alternativa A, que a gente também vai resolver aqui agora. Então vamos lá. Tomando como referência as propriedades observadas anteriormente, calcule o valor de t nas equações abaixo. Então aqui eu tenho uma equação onde a minha variável está no expoente. Geralmente a gente usa x como variável, né? Aqui a gente usou o t. Qualquer letra serve para a gente representar uma variável. Então vamos lá. Quanto que vale o t nessa situação? A base é a mesma? Não é. Não posso continuar. Então o que eu vou fazer? Vou fatorar esse 9. Fatorar em fatores primos. O 9 eu vou dividir pelos primos. O primeiro primo é o 2. 9 por 2 não dá. O segundo primo é o 3. 9 por 3, 3. 3 dá novamente por 3? Tá. 3 por 3 é 1. Então, quantas vezes eu multipliquei o 3 por ele mesmo? 2 vezes, ó. 3 ao quadrado é igual a 9. 3 ao quadrado é uma outra forma de eu escrever o 9. Então, ó, a primeira parte eu copiei igual e no lugar do 9 eu vou colocar 3 ao quadrado. Se 3 elevado a alguma coisa é igual a 3 elevado a 2, então essa alguma coisa é igual a 2, ok? Se a base é igual, a gente ignora a base e a gente vai trabalhar somente com os expoentes. Olha como fica. T mais 1 é igual a 2. Esse mais 1 jogo para lá negativo. T é igual a 2 menos 1. T é igual a 1. Nesse caso, então, o meu T vale 1.
Vamos ver? T valendo 1, 1 mais 1 é igual a 2. 3 elevado a 2 é igual a 9. A gente resolveu essa equação exponencial, ok? As outras três foram feitas lá no centro de mídia, tá bom? Vamos para B então, ó. 5 elevado a 2t menos 2. Quanto que vale o t? 25. Não é a mesma base, né? Então vou fatorar o 25. Não dá por 2, não dá por 3, vai dar por 5. 25 por 5 é 5. E 5 dá de novo por 5, que dá 1. Quantas vezes eu multipliquei o 5 por ele mesmo? 2 vezes. Então, no lugar do 25, eu posso pôr 5 ao quadrado. Tá vendo? Ó? No lugar do 25, eu coloquei 5 ao quadrado. A base é a mesma? É. Vou trabalhar só com os expoentes. 2t menos 2 é igual a 2. Esse menos 2 vai para o outro lado com o sinal positivo. Fica dessa forma aqui. 2t é igual a 2 mais 2. 2t é igual a 4. O 2 que está multiplicando o t passa para o outro lado dividindo. T é igual a 4 sobre 2. Portanto, t é igual a 2. Olha só. 2 vezes 2, 4. 4 menos 2 é 2. Então, tudo isso é igual a 2. 5 elevado a 2 é igual a 25? Isso mesmo. Então, descobrimos o valor de t nessa equação aqui. Vamos para a próxima. Vamos fatorar o 4. Fatoramos o 4 e chegamos que 2 ao quadrado é igual a 4. Só que é o seguinte, ó, de um lado ficou 2 ao quadrado. Só um minutinho, pessoal, que aqui deu uma zebra, tá? Tem que ver lá no caderno do aluno de vocês se aqui é 2 elevado a quarta. O que aconteceu aqui, ó. Mas provavelmente é 2 elevado a quarta, tá bom? Ó. 2 elevado a quarta. É isso mesmo, ó. Então aqui tá 24. Eu vou fazer uma correção aqui. Ó, então esse 4 ele não tá aqui. Esse 4 tá aqui em cima. Tudo bem? Então 2 elevado a quarta. Então olha o que eu tenho que fazer. Tá vendo que aqui a minha base é 2? Aqui a minha base é 4. Vamos fatorar o 4. Fatorando o 4, eu chego que o 4 é igual a 2 ao quadrado, certo? Então, no lugar do 4, eu vou pôr 2 ao quadrado. Agora, ó, antes de continuar, eu tenho aqui uma potência de potência. E a gente aprendeu lá nas propriedades que quando a gente tem essa situação aqui, eu multiplico os meus expoentes. 2 vezes t, 2t. Minha base é igual, certo? Então, o que eu faço? Igualo os expoentes, ó. 2t é igual a 4. O 2 passa para o outro lado dividindo. T é igual a 4 por 2 e chego no resultado que t é igual a 2. Tudo bem? Deu uma zebrinha no começo por causa que estava escrito errado aqui, eu acabei me confundindo. Mas agora está tudo certinho, ok? Vamos para a próxima. 2t mais 1 é igual a 1 sobre 8. O 8 está aqui embaixo da minha fração. Então, como que a gente vai fazer? Vamos primeiramente fatorar o 8. Fatorando o 8, eu cheguei no resultado de 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, no lugar desse 8, eu vou colocar 2 ao cubo. Ó. A gente aprendeu que quando o expoente está na parte de baixo, a gente pode inverter a fração. Só que quando a gente inverte a fração, ó, joga tudo isso aqui para cima, o sinal do expoente muda. Ele fica negativo, tá bom? Se era positivo, fica negativo. A minha base agora é a mesma. Vou trabalhar só com os expoentes. T mais 1 é igual a menos 3. Realizando o cálculo aqui, a gente vai chegar que t é igual a menos 4. Ok? Vamos voltar. Deixa eu arrumar o ponteiro aqui. Vamos para a próxima página. Página 8 agora do caderno do aluno de vocês. Atividade 9.
Para o estudo dos gráficos das funções exponenciais do tipo ax, então olha o tipo da função que a gente está fazendo. F de x é igual a x. É uma função onde a minha variável está no expoente. Sendo a maior que zero, esse numerinho aqui maior que zero e diferente de 1. Construímos a seguir uma tabela com diversos valores correspondentes de f de x para alguns valores de a. Preencha os espaços em brancos das tabelas a seguir. Então, pessoal, nesse momento aqui, eu vou ajudar vocês a completarem essa tabela aqui, certo? Essa atividade aqui também foi passada lá no centro de mídias. Então, quando eu tenho uma função, é assim que eu vou resolver. O meu f de x, a minha função depende de x. Conforme o valor que eu tenho no x, eu tenho um resultado para f de x. Esse f de x também é conhecido como y. Quando a gente vê y é igual a 2x, é a mesma coisa de f de x é igual a 2x, ok? Então, no primeiro momento, o meu x vale 2. Então, tá vendo aqui na minha função 2 elevado a x? 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que dá 4. Portanto, quando o meu x é 2, o meu f de x é 4. 2 para x, 4 para f de x, que no caso é o y, né? Agora, o que acontece quando o x for 1? Então, 2 elevado a 1. É o 2 multiplicado por ele mesmo apenas uma vez, que dá o próprio 2. Então, para quando o x for 1, o y vale 2. Todo número elevado a zero é igual a 1. Portanto, quando o x for 0, o y é 1. Agora, está elevado a menos 1. O que eu faço? Negativo, né? Não sei trabalhar com expoente negativo. Inverto a minha fração e o expoente fica positivo. 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 1 é 2 mesmo. Então, 1 sobre 2 é meio. Ok? Quando o x for menos 1, o meu y vale meio. Então, aqui eu tenho alguns pares ordenados para essa função aqui, tudo bem? Mesma coisa para a próxima função, Em vez de f de x, eu só mudei a letra aqui para falar que é outra função. Aqui eu chamei de g de x. Aqui, eu estou trabalhando com expoente 2, certo? 3 elevado a 2, 3 vezes 3, que é 9. Portanto, quando o x for 2, o meu y é 9. Aqui, o meu expoente é 1, o x é 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Portanto, quando o x for 1, o meu y vale 3. Todo número elevado a 0 é 1. Portanto, quando o meu x for 0, o meu y é 1. Menos 1 novamente. Não sei trabalhar com expoente negativo. Vou inverter. Esse 3 a menos 1 vai para baixo, positivo. 3 mais 1. 3 elevado a 1 é 3 mesmo. Então, esse resultado é 1/3. Quando o meu x for menos 1, o meu y vale 1/3. Pessoal, depois a gente vai falar melhor sobre o gráfico que isso gera, tá? Então, só percebam que uma função exponencial, ela fica nesse formato aqui, Nesse caso, a minha função exponencial é de crescimento, Tá vendo que a função está crescendo? A função exponencial, ela tem a característica de crescer devagar no começo e de repente crescer mais rápido, A velocidade de crescimento vai aumentando. Tá vendo, aqui também, 3 de x. É uma função exponencial nesse formato aqui, um crescimento menor no começo e um crescimento maior no final. Como 3 é maior que 2, percebam que o crescimento aqui é mais rápido que o crescimento aqui nessa outra função. Tudo bem? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Por enquanto, a resposta é essa. O gráfico vai estar em outra parte aqui na nossa lista de exercícios. Tudo bem?
Pessoal, agora é o seguinte, ó. Tá vendo que esses números aqui, o 2 e o 3, ele é maior que um? Quando o meu número aqui for maior que um, eu vou ter uma função crescente, tudo bem? Agora a gente vai fazer um caso onde o meu número aqui, ó, o meu A, a minha base é menor que um. Aqui eu tenho meio, meio é menor que um. Aqui eu tenho um terço também é menor que um. Vamos ver como vai ficar a nossa tabela nesse caso. Ó, também foi passado lá no centro de milhas e vamos resolver isso. Ó. Meio elevado a x. Quanto que vale o x? No primeiro momento eu quero que o x vale 2, ok? Esses pontos aqui, pessoal, eu escolho para montar o gráfico. Eu posso colocar o valor que eu quiser aqui, tá? O x, eu coloco o valor que eu quiser. O y não, o y eu tenho que calcular. Porque o y depende de x, tudo bem? Eu atribuo um valor para x e encontro o valor de y, tudo bem? Aqui eu falei que o x vale 2. Então, meio elevado a 2. Quando eu tenho uma fração elevada a um expoente, como que eu faço? Eu elevo esse de cima ao expoente e o de baixo ao expoente também. Então, ou, em outras palavras, o meio está sendo multiplicado por ele mesmo. Ó. 1 elevado a 2, 1. 2 elevado a 2, 4. Perceba ó, que se eu multiplicar meio por meio, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. Então, ó, quando o meu x for 2, o meu y vale 1 quarto. Tudo bem? Quando o meu x for 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, quando o meu x for 1, o meu y vale meio. Quando o meu x for 0, todo número elevado a 0 é 1. Então, quando o meu x for 0, o meu y é 1. Menos 1 agora, pessoal. Olha só, expoente menos 1. Quando o meu expoente é negativo, eu posso inverter a fração, ó. O 2 que estava embaixo vai para cima, o 1 que estava em cima vai para baixo, e o sinal do meu expoente fica positivo. Certo? E qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. 2 sobre 1 é igual a 2. Portanto, quando o meu y é menos 1, quando o meu x é menos 1, o meu y é igual a 2. Então, tenho 4 pares ordenados aqui, tudo bem? Vai servir para a gente montar a nossa tabela depois. Vamos fazer o próximo? 1 terço agora elevado a x. O meu x vale 2. Poderia fazer direto. 1 elevado a 2, 2. 3 elevado a 2, 9. Mas eu quero mostrar para vocês de outra forma, né? Que 1 terço elevado ao quadrado é 1 terço multiplicado por ele mesmo. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Ó. Então, quando o meu x for 2, o meu y é 1 nono. Quando o meu x for 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, o meu x valendo 1, o meu y vale 1 terço. Quando o meu x for 0, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Portanto, quando o meu x for 0, o meu y é 1. Quando o meu expoente é negativo, eu posso inverter a fração e deixar o expoente positivo. Ó. O 1 que estava em cima vai para baixo e o 3 que estava embaixo vai para cima. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. 3 dividido por 1 é 3. Portanto, quando o meu x for menos 1, o meu y vale 3. Tudo bem? Vocês lembram então, quando esse número aqui era maior que 1, a minha função era crescente? Olha o que acontece quando esse número é menor que 1. É uma função decrescente, ó, tá vendo? Começa a decrescer rapidamente e com o tempo vai decrescendo menos. Pessoal, quando a gente toma um antibiótico, é assim que acontece. A gente não, o médico não fala pra gente tomar um antibiótico por 7 dias. Esse antibiótico ele vai eliminar as bactérias do nosso corpo, certo? Nos primeiros dias, as bactérias vão morrer rapidamente, certo? E conforme o tempo vai passando, vai ter menos bactérias no nosso corpo. E essas bactérias vão morrendo
mais vagarosamente. Mas no final, as bactérias têm que ser eliminadas, né? Então, ó, o que acontece se a gente parar o tratamento na metade? Ainda tem bactérias que não morreram. E essas bactérias que não morreram novamente desenvolvem a doença. Tudo bem? Então, esse é um gráfico de decrescimento, ó. Tá vendo? Os dois gráficos onde o meu número aqui é menor que 1, eles decrescem. Vamos para a atividade B. Tendo como base os valores obtidos na tabela, vamos esboçar os gráficos das funções exponenciais a seguir, para identificar suas características fundamentais, observando o domínio, a imagem e o crescimento, ou decrescimento, em cada caso. Para isso, construa os gráficos das funções em um mesmo sistema de eixos e descreva as características fundamentais das funções em cada caso. Então, ó, aqui ele quer que eu coloque as funções onde o meu número aqui é maior que 1. Vamos lá. Foi passado lá no centro de mídia, só para vocês verem. Olha como que vai ficar. Então ele quer que eu coloque a função 2 elevado a x e a função 3 elevado a x no mesmo gráfico. Então, ó, na função 2 de x, que é a vermelha, quando o x for 2, y vale 4. Ó. Quando x for 2, o y vale 4. Então eu venho aqui no meu plano cartesiano, para x eu acho 2, ó, e para y eu acho 4. Aonde esses dois pontos se cruzam, eu faço um pontinho. Quando x vale 1, y vale 2. Ó. Então eu venho aqui no 1 para x e subo. Venho no 2 para y e venho aqui para frente. Ó. Aonde os dois eixos se cruzam, eu marco mais um ponto. 0 para x, olha onde está o 0 para x. Ó. E 1 para y, outro ponto. Menos 1 para x e meio para y. Ó. Quando x vale menos 1, meu y vale meio. E a minha outra função, f de x é igual a 3x. Essa função aqui está de azul. Quando o x for 2, y vale 9. Ó. Quando o x for 2, y vale 9. Aonde as duas setas se cruzam, eu marco um ponto. 1 para x e 3 para y. Ó. 1 para x e 3 para y. 0 para x e 1 para y. Ó. 0 para x e 1 para y. Menos 1 para x e 1 terço para y. Ó. Menos 1 para x. Pego 1, divido em 3 partes, 1 terço para y. Daí lá no centro de mídia eles repartiram esses exercícios, né? Olha só o que eles perguntaram. A função f de x e g de x representados ao lado passa por um mesmo ponto? Se sim, quais são eles? Olha, toda função exponencial passa por esse ponto aqui, ó, 0 e 1. Qualquer função exponencial que eu faça vai passar por esse ponto. Ó. Então, sim, as funções f de x e g de x passam pelo mesmo ponto 0 e 1. Ó. Elas são diferentes, mas esse ponto é em comum entre elas. Daí pergunta, as funções representadas ao lado são crescentes ou decrescentes? Nesse caso, elas são crescentes, ó. Certo? Aqui, pessoal, eu posso pensar no contágio do Covid. No começo, eu tenho uma pessoa contaminada, que vai contaminar outra, que agora são duas. Essas duas vão contaminar mais duas, agora são 4. Essas 4 vão contaminar mais 16, agora são 20. E assim por diante, ó, tá vendo? Ó, o crescimento é cada vez mais rápido. Então, ó, começa devagar e cresce rapidamente. As funções são crescentes porque à medida que o valor de x aumenta, conforme o tempo passa, nas duas funções o valor de y também aumenta. Ó. Conforme o tempo passa, o valor de y aumenta. Tudo bem? Então agora vamos para a próxima. Aqui, pessoal, é o gráfico de quando o valor aqui é menor que 1. Quando o meu A é menor que 1, né? Quando o meu valor é menor que 1, olha o que vai acontecer com o meu gráfico. Quando eu tenho 2 para x, eu tenho 1/4 para y.
Ó, 2 para x, pego 1 aqui, divido por 4, eu tenho 1 quarto para y. 1 para x e meio para y. Ó. Quando eu tenho 1 para x, eu venho aqui no meu gráfico, meio para y. 0 para x, 1 para y. Menos 1 para x, que é aqui, e 2 para y. E a minha outra função, f de x é igual a 1/3. Quando eu tenho 2 para x, eu tenho 1 nono para y. Ó. 2 para x, 1 nono para y. Ó. Se eu pegar o 1 e dividir por 9, mais ou menos isso que vai dar. Quando eu tenho 1 para x, eu tenho 1/3 para y. Ó. 1 para x, 1/3 para y. 0 para x, 1 para y. Ó. Menos 1 para x e 3 para y. Ó. Menos 1 para x e 3 para y. Então, o centro de mídia, novamente, ele repartiu o exercício. Ele pergunta, a função ao lado passa por o mesmo ponto? Sim, novamente passa pelo 0, 1. Ó. 0 para x e 1 para y. E ele fala, a função é crescente ou decrescente? Já falei para vocês, né? Quando esse valor é menor que 1, a função é decrescente. Tudo bem? Dei o exemplo da bactéria, do antibiótico, né? Conforme a gente toma antibiótico, as bactérias começam a morrer rapidamente, só que daí elas começam a morrer mais devagar. A gente precisa tomar antibiótico por vários dias até que essas bactérias sejam eliminadas. E se a gente interromper o tratamento no meio, ainda vai ter bactérias vivas que podem evoluir a doença novamente. Tudo bem? Então essa foi a correção da semana de 31 a 4 de setembro.